Evangelho de hoje. Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Bem-vindos ao Evangelho de hoje, 19 de fevereiro de 2025. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 7. Jesus nos ensina uma lição fundamental sobre a verdadeira grandeza. Enquanto os discípulos discutem quem entre eles é o mais importante, Jesus redefine a grandeza sob a perspectiva do reino de Deus. O primeiro deve ser o último, e o servo de todos. Por meio deste trecho, Jesus nos convida a adotar uma atitude de humildade e serviço em nossas relações e em nossa vida cotidiana. A grandeza, segundo Jesus, não é medida pelo poder ou prestígio, mas por nossa capacidade de amar, servir e acolher os mais pequenos. Hoje, refletiremos sobre 3 temas-chave. A humildade como fundamento de nossa vida cristã, o chamado ao serviço como expressão de nossa fé, e a importância de acolher e cuidar dos mais vulneráveis. Acompanhem-me nesta reflexão, enquanto descobrimos como essa mensagem pode transformar nossa maneira de viver e de amar. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia, mas ele não queria que ninguém soubesse, porque estava ensinando aos seus discípulos. E dizia: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará." Eles, porém, não compreendiam o que dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum e, quando estavam em casa, Jesus lhes perguntou sobre o que discutiam pelo caminho. Eles ficaram em silêncio, pois, pelo caminho, haviam discutido sobre quem dentre eles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e o servo de todos." Em seguida, tomou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse: "Quem acolhe uma destas crianças em meu nome, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou." O Evangelho de hoje nos confronta com um dos ensinamentos mais radicais de Jesus. A verdadeira grandeza não se encontra na posição, no poder ou no prestígio, mas na humildade e no serviço ao próximo. Enquanto os discípulos discutiam quem era o mais importante, Jesus os convida a enxergar a vida sob uma perspectiva completamente diferente, colocando os outros acima de si mesmos. A cena começa com Jesus anunciando novamente sua paixão, morte e ressurreição. Contudo, os discípulos, incapazes de compreender o significado profundo desse anúncio, distraem-se em uma discussão sobre quem ocuparia o lugar mais alto entre eles. Esse contraste entre as palavras de Jesus e as preocupações dos discípulos reflete algo que também enfrentamos em nossa vida cotidiana: a luta entre buscar reconhecimento pessoal e viver em serviço ao próximo. Jesus, com sua infinita paciência, aproveita esse momento para ensiná-los que no reino de Deus, as prioridades são diferentes. Ele diz: "Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e o servo de todos." Esse chamado à humildade não é uma sugestão,
mas um caminho necessário para seguir Jesus. Além disso, Jesus coloca uma criança no meio deles, simbolizando os mais pequenos, vulneráveis e dependentes. Ao abraçá-la, ele nos ensina que, ao acolher e cuidar dos mais necessitados, estamos acolhendo o próprio Deus. Esse ato nos convida a avaliar como tratamos aqueles que estão em uma posição mais frágil ou vulnerável em nossa sociedade. Hoje, refletiremos sobre 3 aspectos fundamentais: a humildade como base para a nossa vida cristã, a grandeza do serviço como expressão de amor, e o chamado a acolher e proteger os mais vulneráveis, reconhecendo a presença de Deus neles. A humildade é o alicerce sobre o qual se constrói nossa relação com Deus e com os outros. No Evangelho de hoje, Jesus nos lembra que quem quiser ser o primeiro deve se tornar o último e o servo de todos. Este ensinamento contraria a lógica do mundo, onde a grandeza está associada ao poder, ao status e ao reconhecimento. No entanto, Jesus redefine a grandeza sob a perspectiva do reino de Deus. Ser grande significa ter um coração humilde, disposto a se colocar a serviço dos outros. A humildade não implica nos rebaixarmos ou nos menosprezarmos, mas reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Deus. Ela nos convida a viver com gratidão e a colocar nossas capacidades a serviço do bem comum. Em nossa vida cotidiana, isso pode significar ouvir com paciência, perdoar com generosidade, ou ajudar aqueles que estão em necessidade, sem esperar nada em troca. Perguntemo-nos: estou disposto a deixar de lado meu orgulho para servir aos outros? Reconheço que meu valor não está na minha posição, mas na minha disposição para amar e ajudar. Jesus nos ensina que somente por meio da humildade podemos experimentar a verdadeira alegria de viver em comunhão com Deus e com nossos irmãos. O serviço é uma expressão concreta do amor cristão. Quando Jesus chama seus discípulos a serem servidores, ele não o faz como um peso, mas como um convite para seguir seu exemplo. Ele mesmo veio não para ser servido, mas para servir. E sua vida foi uma entrega constante por amor aos outros. Servir implica sair de nós mesmos e colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Isso não significa que devemos nos descuidar, mas que precisamos cultivar um coração generoso, disposto a oferecer o nosso melhor. No trabalho, na família, na comunidade, sempre há oportunidades para servir. Um pequeno gesto, como ouvir alguém que precisa ser escutado, ou ajudar a resolver um problema, pode fazer uma grande diferença. Perguntemo-nos: estou enxergando o serviço como um fardo, ou como uma oportunidade de crescer no amor? Como posso imitar Jesus no meu dia a dia, servindo com alegria e generosidade? O serviço não apenas transforma a vida daqueles que o recebem, mas também a vida de quem o oferece. Ao servir, experimentamos a alegria de refletir o amor de Deus em nossas ações. Quando Jesus coloca uma criança no meio de seus discípulos, ele transmite uma mensagem poderosa. A verdadeira grandeza está em como tratamos os menores e mais vulneráveis. No contexto da época, as crianças não tinham status nem voz, simbolizando aqueles que dependem completamente dos outros para sobreviver.
Jesus nos chama a acolher os que não têm poder, os marginalizados e os que precisam de cuidado. Isso não se limita apenas às crianças, mas inclui qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. Os pobres, os doentes, os que sofrem com a solidão ou a discriminação. Ao abraçá-los, estamos abraçando o próprio Jesus. Perguntemo-nos: estou atento às necessidades das pessoas ao meu redor? Estou disposto a sair da minha zona de conforto para proteger e cuidar de quem precisa? Acolher os menores não apenas transforma a vida deles, mas também a nossa. Ensina-nos a viver com compaixão, a valorizar a dignidade de cada pessoa e a reconhecer Deus nos rostos dos outros. O Evangelho de hoje não apenas nos convida a refletir, mas também a viver seus ensinamentos em nosso dia a dia. Aqui estão passos concretos e perguntas que podem te ajudar a aplicar a mensagem de Jesus. Pergunte a si mesmo: estou cultivando a humildade em minha vida? Reflita sobre as ocasiões em que você buscou reconhecimento ou prioridade. Pergunte-se como pode ser mais humilde em suas palavras, pensamentos e ações. Como estou servindo aos outros? Pense nas oportunidades que você tem a cada dia para ajudar os outros. Você enxerga o serviço como um fardo ou como uma forma de expressar amor e gratidão a Deus? Estou atento às necessidades dos mais vulneráveis. Analise se você está dedicando tempo e esforço para cuidar daqueles que precisam de apoio, sejam membros de sua família, amigos ou pessoas em sua comunidade. Senhor Jesus, hoje nos colocamos diante de Ti com corações humildes, reconhecendo nossas fraquezas e nossa necessidade do Teu poder em nossas vidas. Obrigado por nos lembrares que tudo é possível para quem tem fé e que, mesmo em nossa fragilidade, podemos recorrer a Ti com confiança. Pedimos que aumentes nossa fé, especialmente nos momentos de dúvida e desespero. Ajuda-nos a lembrar que sempre estás ao nosso lado, pronto para nos levantar, nos guiar e operar milagres em nossas vidas. Senhor, ensina-nos a orar com um coração aberto, confiando plenamente no Teu amor e no Teu plano para nós. Dá-nos coragem para entregar-te nossas lutas, acreditando que Tu tens o poder de transformar até mesmo as situações mais difíceis. Ajuda-nos a viver cada dia com uma fé renovada, buscando Tua presença em tudo o que fazemos. Senhor, pedimos que, como o Pai do Evangelho, possamos dizer com sinceridade: eu creio, Senhor. Ajuda a minha falta de fé. Que esta oração nos acompanhe e nos inspire a confiar em Ti a cada passo do nosso caminho. Em Teu nome, Jesus, oramos com gratidão e esperança. Amém. Que o Senhor derrame sobre vocês e suas famílias sua graça, amor e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que sua luz ilumine seu caminho e os inspire a viver com humildade, amor e serviço. Lembrem-se de que a verdadeira grandeza, segundo Jesus, não está em buscar prestígio ou reconhecimento, mas em colocar nossas vidas a serviço dos outros. Cada gesto de amor e compaixão
por menor que seja, tem um valor imenso aos olhos de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, convidamos você a compartilhá-la com aqueles que mais precisam. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber reflexões diárias do Evangelho. Juntos, podemos crescer na nossa fé e construir um mundo mais justo e cheio de amor. Que a paz de Cristo esteja sempre com vocês e os guie em seu caminho. Nos vemos no próximo Evangelho de hoje. Que tenham um dia cheio de bênçãos e oportunidades para servir e amar aos outros, com o coração de Jesus.